meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Boa noite, está começando o segundo dia dessa semana especial aqui. Mais uma vez eu agradeço aos meninos dos Arautos do Rei que vêm aí compartilhando músicas tão lindas, aquecendo o nosso coração para essa programação que é tão especial. E minha gente, a programação segue até o dia 17 de abril, sempre às 10 horas da noite. E eu já quero fazer um combinado aqui com você pegar aí o seu celular, entrar no grupo da família e mandar lá: gente, está acontecendo o programação especial da TV Novo Tempo, O Amor Vive, vamos assistir. Manda no grupo da família, do trabalho, dos vizinhos, dos amigos, porque eu quero todo mundo acompanhando aqui essa programação especial. Coisa boa, a gente precisa compartilhar com as pessoas. E uma outra coisa super importante, para você que se sente tocado aí a avançar na sua trajetória cristã e de repente quiser aí mandar uma mensagem para a gente, falando sobre a sua decisão de se batizar. Gente, é uma decisão muito importante e você pode tomar aí durante essa semana.
É muito simples, caso você queira, você pode mandar uma mensagem para a gente dizendo assim: "Eu aceito". E você vai mandar essa mensagem para o seguinte número: DDD 12 98200 0062. Se você se sentir tocado aí a se batizar, vai ter uma equipe preparada para acolher você e te ajudar nessa decisão tão bonita. E você pode acompanhar aí a programação da TV Novo Tempo, essa semana especial, pelo YouTube da TV, pelo Instagram, @TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo também. Então não tem jeito, se não der para assistir na TV, tem pelo Instagram, tem pela rádio, tem pelo YouTube. O importante é que você assista, que você se envolva, que você receba aí no seu coração essa mensagem linda sobre o amor de Deus que é capaz de transformar a nossa vida. E eu tenho aqui também, olha só, guia de estudo da Bíblia, A Procura da Verdade. Você pode receber aí na sua casa de forma gratuita. É um complemento para o seu estudo da Bíblia aí, para você se municiar de conhecimento, se fortalecer na fé. Para você receber aí na sua casa também é muito simples. Você vai abrir aí no seu WhatsApp, DDD 12 também, 982830040. Se você quiser ligar, também é muito simples, DDD 12 2127 3121. E você também pode entrar aí na internet, novotempo.com/estudo, e fazer aí a sua solicitação desse novo estudo que está fresquinho, cheiro de coisa nova, viu? E sem mais delongas, por favor, pastor, o momento é seu aqui. O povo está ansioso para te ver, pastor. Boa Tudo bom, noite. minha Tudo amiga? Como é que bem? você tá, Luíse? Graças a Deus, tudo bem. Por favor, pode sentar ali na nossa poltrona para a gente papear um bocadinho. Ontem a gente falou sobre perdão, né, pastor? Um assunto Pois delicado, é. mas super importante. Olha, Foi bênção, é uma viu? coisa que mexe com a gente lá Mexe, né? dentro do coração, né? E hoje a gente vai falar também sobre um outro assunto muito importante, que é o amor que vive dentro de casa. E é um momento também bem, assim, significativo na história da humanidade, né? A gente está vivendo esse tempo de pandemia, a gente viu aí aumento no número de Que divórcios, coisa. as pessoas dentro de casa, né, pastor? Todo mundo teve que parar suas atividades, todo mundo teve que ficar dentro de casa, e muitas vezes nesse contexto o conflito surgiu. E hoje a gente vai ouvir aí sobre o amor para lidar com todas essas circunstâncias, não é isso? Olha, eu costumo dizer que a família é a nossa universidade para aprender a sobrevivência. Não é que eu tenho traumas insuperáveis, não. Mas é que é o seguinte, dentro de casa, na nossa família, a gente está mais perto das pessoas. É por isso que quando você vai olhar índice de violência contra a mulher, é dentro de casa. Índice de violência contra a criança é dentro de casa. E tem muita gente que, quando pensa em família, pensa que é o pior lugar para você viver. Tem gente que não tem paz, não tem alegria, mas é dali que a gente aprende as coisas mais importantes. Eu sou muito agradecido a Deus pela família que eu tive. O meu pai, a minha mãe foram pessoas que dedicaram muito, assim, tempo, condição. A gente tinha muito diálogo dentro de Ah, casa, coisa boa, viu? mas a gente tem problemas, né? Nossa família não é perfeita, pelo contrário, a gente, como eu disse ontem, olha lá, ó. Ixi, olha lá, ó. Ai, meu Deus, que bebê lindo, olha só. Esse Pena daí que era a beleza ficou na pequenininho. infância, né? Brincadeira, pastor. Ficou. Ali, olha, você não tem nada a ver com os meus filhos, viu? Eu sou essa expressão aí da solidariedade da natureza por mim mesmo. Mas olha, ali pequenininho em casa, a gente foi aprendendo sobre dificuldades e problemas, a perspectiva de Deus, do amor, né? Então, eu aprendi uma coisa dentro de casa. E eu tinha isso muito claro, porque as pessoas olhavam, meu pai era pastor. Então, onde a gente chegava, a gente tinha que se comportar melhor e coisa do tipo. A gente veio desse contexto familiar, assim, de uma educação bastante severa. Mas eu entendi que uma família ela não precisa ser perfeita. Ela precisa ser feliz. É E verdade. uma coisa não está associada à outra. E aí, a gente reproduz muito o que viveu no primeiro contexto familiar na outra família. Então, hoje eu tento fazer pelos meus filhos aquilo que eu aprendi em casa, aquilo que eu aprendi com os meus pais, a questão da fé,
a questão do cuidado. É claro que a gente é muito imperfeito, né? Sim. Agora, pastor, a gente sabe também que muita gente não teve essa sorte, né, Sim. de uma família estruturada. Mas o amor de Deus é capaz de ressignificar essa situação, permitir com que essas famílias reescrevam suas histórias? Olha, a gente tem muitos casos na Bíblia de pessoas que mudaram ou quebraram aquele ciclo de dificuldade, de problema emocional e formaram uma família diferente. Você não precisa ser o que você foi na sua casa. Verdade. Se a sua família se separou, se o seu pai tinha algum problema de vício, algum problema que trazia alguma dificuldade assim de relacionamento, você não precisa reproduzir isso. Verdade. Mas a gente precisa buscar ajuda. E essa ajuda ela tem que ser espiritual, mas ela tem que ser também uma ajuda técnica, né? Uma terapia, alguma coisa do tipo, para que a gente tenha em casa um lugar de paz. Que delícia, né, pastor? Isso mesmo. Olha, gente, eu acredito que assim como a gente tem essa expectativa de voltar para a nossa casa verdadeira, né, o nosso lar verdadeiro, que é a eternidade, a gente precisa fazer com que o nosso lar aqui na terra tenha um pouquinho desse gostinho, né? Minha mãe faz uma oração, transforma a nossa casa num pedacinho no céu aqui na terra, né? Amanhã um cheirinho para minha mãe e para meu pai aproveitar aqui. E eu acho que o amor de Deus é capaz de fazer isso, né, pastor? Transformar um pouquinho a nossa casa aqui na terra num gostinho do que a gente vai viver no céu. E eu tenho certeza que hoje o Senhor tem mensagens lindas para compartilhar. Eu sou faladeira, mas eu vou me controlar aqui, porque eu deixar o espaço para o pastor, né, pastor? Então vai lá, o espaço é todo seu, que Deus te use mais uma vez. Obrigado. E que a gente consiga aí ver mais famílias sendo restauradas através da palavra de Deus. Amém, amém. Toda família tem a sua história de superação, de amor, mas também de dificuldades. Não existe uma monotonia dentro da nossa casa. Mas tem muitas situações que parecem que fogem do controle. Uma família americana viveu um episódio anormal, que até mesmo os roteiristas do cinema teriam dificuldade de imaginar. O casal Cristina e Mark, que mora no estado de Nova York, entrou com uma ação judicial incomum na Suprema Corte do seu país. Eles decidiram processar o próprio filho Michael. Olha que coisa interessantíssima. Para que ele fosse morar sozinho, estava expulsando ele de casa. E o mais interessante ainda foi que a decisão do juiz foi favorável à solicitação daqueles pais. Ele entendia que, de repente, aquela família precisava ter uma nova dinâmica, precisava ter uma história diferente. A história desse contexto de processo familiar é bastante interessante. O Michael ele saiu de casa para estudar, mas ele voltou depois de 8 anos, quando ele ficou desempregado. E assim, morando com os pais, ele conseguiu até um emprego, começou a administrar um site, mas ele não contribuía com as tarefas domésticas, muito menos com as despesas ali do cotidiano, como água, luz e compras no supermercado. Foi diante deste quadro que os pais então redigiram, em pouco mais de 2 meses, 5 cartas de despejo, com a ajuda de um advogado. Diante dessa recusa persistente do filho de cumprir esta ordem, eles então decidiram, finalmente, entrar com uma ação formal na Suprema Corte do Condado de Onondaga. E foi no mês de abril do ano de 2018 que o juiz deu um parecer favorável aos pais e obrigou o filho a cumprir imediatamente a ordem de despejo. Quando você pensa que já viu muita coisa, sempre existe uma história para te surpreender, não é mesmo? Este caso consegue ilustrar com bastante amplitude como é que anda a situação em muitas famílias da nossa sociedade contemporânea. O lar virou um campo de batalha entre o marido e a mulher, entre o pai e os filhos, entre a mãe e os filhos, e entre até mesmo os próprios irmãos. Segundo uma pesquisa do Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, 86% das mulheres brasileiras relataram que sofrem algum tipo de violência dentro de casa. Em números reais, no Brasil, 44 mil mulheres sofrem algum tipo de violência ou atentado. E o que dizer, então, sobre a violência infantil?
81% dos casos de violência contra a criança e adolescentes ocorreram dentro da casa da própria vítima neste ano passado. E quando o assunto é o relacionamento entre marido e a mulher, somente no primeiro semestre do ano passado, os números de divórcio comparados com 2020 aumentaram 24% aqui no Brasil. O tecido social mais degradado da nossa sociedade é a família. Logo cedo, dentro de casa, a gente aprende a ser sobrevivente. Toda família carrega as suas marcas, mas estas consequências não precisam ser reproduzidas sem limites. Apesar da tendência de duplicar o que a gente viu em casa na família que será formada depois, existe um meio de libertação das tristezas lá do passado. As coisas elas podem ser diferentes, você precisa acreditar nisso. O melhor lugar na Bíblia para você aprender como superar todas as dificuldades familiares, por incrível que pareça, é na cruz. Ali é possível se compreender como ter uma família forte, uma família feliz. Lá na cruz, Cristo tem um encontro, um compromisso e uma promessa para a sua família. Para você entender isso, eu queria que você me acompanhasse dentro do Evangelho de João, lá no capítulo 19. Por favor, pegue aí a sua Bíblia, vamos aqui ao Evangelho de João, capítulo 19, para ler aqui um episódio dentro da cruz, do cenário da cruz, que nos vai fazer entender como é que a gente pode ser mais feliz dentro de casa. Diz assim o texto, João, capítulo 19, a partir do verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz, olha que interessante esta cena, estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, preste atenção, o discípulo a tomou para casa. A primeira ideia que nós encontramos nesse episódio da cruz é o encontro de Jesus com a realidade de todas as famílias. Ali na cruz, nós vemos um olhar diferente de Cristo para o nosso ciclo muito mais próximo e chegado que é a família. Será que Jesus se importa com a sua família? Será que Ele conhece a sua história? Se você diz que a sua casa não é um lugar de paz, se você só encontra problemas e dificuldades ali, saiba que Ele conhece muito bem a sua situação. Mesmo sendo o Filho de Deus, a sua vida aqui na Terra foi marcada por dificuldades em seu contexto familiar. Ele não tinha, assim, uma família capa de revista. Ele não teve o benefício de nascer em uma família com algum tipo de regalia. Quais são as informações que os evangelhos nos apresentam? Será que elas nos ajudam a confirmar isso que eu estou falando para você? Os evangelhos o identificam como o filho do carpinteiro. Lá em Mateus 13, 55, você encontra isso. Esta era a profissão de José, o seu pai terreno. Era dessa atividade, da carpintaria, que o sustento da sua família era assegurado. O seu nível social o colocava junto da maioria das famílias que precisavam se esforçar muito para ter qualquer coisa. A sua condição financeira, política e religiosa, por exemplo, eram menos favorecida que os moradores da Judéia.
Você deve se lembrar que Jesus nasceu em Belém de Judá, mas a sua família era de Nazaré, na Galiléia, uma região que era muito carente. Ali ele passou a maior parte da sua vida e logo cedo, convivendo com seu pai, ele aprendeu no trabalho pesado que o pouco com Deus é muito melhor que o muito sem Ele. Jesus ele não tinha carteira assinada, ele não tinha bonificação de férias, ele não tinha investimento no mercado interno e internacional. Jesus não frequentou as melhores escolas, ele não se graduou em nenhuma faculdade. Na sua viagem, o maior trajeto que ele percorreu foi de 800 quilômetros, quando ele viajou lá de Belém até o Egito para se esconder com os seus pais naquele lugar. Ele não conheceu assim muitos países. Ele era um simples galileu que podia se misturar com muita facilidade com a multidão. O trabalho que Jesus tinha na carpintaria foi a escola em que ele se formou. Segundo muitos intérpretes do Evangelho, depois de trabalhar um período ao lado do pai, ele se viu obrigado a assumir a condução dos negócios da família por ocasião da morte do seu pai José. A razão disso é que ele é chamado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, o verso 3, de o carpinteiro. Ele já não era mais o filho do carpinteiro, agora ele era o próprio carpinteiro. O que dá a entender que em algum momento ele esteve sozinho conduzindo o empreendimento da família. Você já parou para pensar nisso? Depois do episódio lá do templo, quando Jesus tinha 12 anos, que aparece lá em Lucas, capítulo 2, o verso 41 até o verso 52, José ele simplesmente desaparece, ele não é mais visto em cena dentro dos evangelhos, o que sugere fortemente que, de fato, ele tinha morrido. Agora, o sustento da família dependia exclusivamente do trabalho manual de Jesus. A sua história se parece em alguma coisa com a história dele? Você tem vergonha da realidade da sua família ou você se orgulha daquilo que vocês se tornaram? Você pode dizer como ele que é uma pessoa simples, que lutou muito na vida para conquistar todas as coisas que vocês têm? As pessoas da sua família dependem do suor do seu rosto? Se a sua resposta for sim, a sua realidade é a mesma que ele viveu. O amor que vive em casa, visto no exemplo de Cristo, não é um exemplo de amor perfeito, sem sofrimento. É um amor real, do dia a dia. Jesus sabe exatamente o que você passa, porque ele passou também. O que era para ser apenas mais um atendimento de acidente de trânsito num plantão da técnica de enfermagem Silene Souza, de 45 anos, acabou virando um drama familiar. Quando ela chegou no local da colisão entre dois carros, percebeu que uma das vítimas mortas era o seu próprio filho, o operador de máquinas Matheus Souza, de 24 anos. O acidente aconteceu no perímetro rural de Godoy Moreira, que fica a mais ou menos 400 quilômetros da cidade de Curitiba. Além de Matheus, morreram naquele acidente outras duas pessoas. A mãe de Matheus trabalhava no Hospital Municipal de Godoy Moreira no momento em que a equipe foi acionada. Ela sabia que Matheus era uma das vítimas do acidente, porque o filho caçula, Tiago, de 19 anos, foi o terceiro a chegar no local e foi o responsável por acionar o socorro. Mas o que a técnica de enfermagem não sabia era a gravidade da situação. A mãe relatou que, quando chegou no local da ocorrência, viu o filho preso entre as ferragens do veículo. Ela o abraçou e o auxiliou na retirada do corpo. Eu pensava que era algo simples, ela disse, mas quando eu cheguei, foi que eu entendi a gravidade. Ele já estava morto. Eu fiz o que deveria fazer. Ajudei a retirar do carro, com impulso de mãe, porque eu tinha esperança. Mas como profissional, eu já sabia que ele estava em óbito. Que dor essa mãe sofreu, não é mesmo? O seu trabalho para ajudar as pessoas acidentadas não resolveu em nada no acidente do seu filho. Quando a gente olha para a cruz
É nesta cena que nós encontramos Jesus sofrendo uma agonia intensa por causa dos flagelos do pecado que todos nós tinha sido colocado o nosso pecado sobre os seus ombros. Mas ali nós encontramos também Maria, a mãe que observa o seu filho se esvaindo em sangue diante dos seus olhos. O coração dessa mulher já carregava muitas feridas. Havia perdido seu esposo e, em função disso, o seu filho Jesus era a única segurança de sustento e proteção da sua família. Algumas inferências dentro do relato do Evangelho de João nos ajudam a entender a complicação que essa situação apresentava. Lá em João capítulo 2, o verso 4, parece que há um desentendimento entre Maria e Jesus. Ele diz para ela assim: mulher, que tenho eu contigo? Existem algumas traduções da Bíblia que foram sugeridas por alguns intérpretes que dizem o seguinte: Jesus teria dito, olha, o que nós temos em comum? Essa é a nova versão internacional. Uma outra versão diz assim: eu não preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Essa é a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Há uma outra tradução, que é a Bíblia Viva, que diz assim: eu não posso ajudar agora. Ao contrário do que parece sugerir o texto em português, na língua do Novo Testamento, a língua grega, a fala de Jesus no casamento em Caná, ela pode ser entendida como uma repreensão, mas com cortesia, que Jesus faz para sua mãe. O que ele está fazendo aqui, no início do seu ministério, é mostrar para ela, com muito carinho, com muito jeitinho, que agora a sua atividade seria priorizada pela agenda do Pai Celeste. Quando Maria procurou pela ajuda do filho, ela estava preocupada com a falta de vinho, ela estava fazendo o que ela sempre fazia. Era ele que a ajudava em tudo. Mas agora, as tarefas de provisão, de cuidado, que ele tinha para com ela, não teriam mais a mesma atenção e cuidado da parte de Jesus. O que a gente pode perceber é nesta fala de Jesus com a sua mãe, é que ele está preparando o coração da sua mãezinha para um distanciamento natural que o seu ministério traria entre eles. Neste novo momento da sua vida, os seus compromissos seriam orientados pela vontade de Deus. Isso deve ter sido extremamente difícil para Maria entender. Você que é mãe e viu seu filho crescer, viu ele sair de casa e cuidar das suas ocupações próprias, talvez entenda exatamente o que esta mãe estava passando. A distância criada entre a mãe e o filho, a partir do início do ministério de salvação e pregação que ele veio desenvolver na terra, deve ser entendida à luz da cruz. Por aproximadamente 3 anos e meio, Jesus deixou a sua mãe de lado para atender os pecadores. Mas agora, no Calvário, quando o seu ministério estava chegando ao fim, os olhos de Jesus se voltam para a sua querida mãezinha. Este era um encontro aguardado, um encontro com a realidade de dor e sofrimento de uma mãe que o tempo havia tirado daquele filho. A cruz me convida a olhar para aqueles que eu amo. É um convite a pensar na nossa família. É um chamado para colocar os nossos amados como prioridade na nossa agenda. Como você tem respondido esse chamado da cruz? Você consegue afirmar com toda certeza que a melhor porção do seu tempo tem sido dedicada para aqueles que você entende que são os mais importantes da sua vida? Entenda que você não deve viver através de porta-retratos, de lembranças, de dias que foram melhores. Você tem que construir hoje o melhor relacionamento que você poderia ter com a sua família, com os seus amigos. A segunda coisa que a cruz me apresenta é um compromisso de Jesus com a família. Mas não é um compromisso formal, de negócios, parecidos com aquele que a gente coloca na agenda das atividades da semana. Esse compromisso é um chamado
para um envolvimento de cuidado para com os nossos amados. Mais do que ter um encontro com a realidade daqueles que amamos, a cruz, ela desafia você a mudar positivamente a condição deles. Como é que Jesus fez isso, mesmo tendo as suas mãos e os pés pregados lá na cruz? No relato do Evangelho de João, é possível identificar junto ao pé da cruz pelo menos 4 mulheres. João 19, 25 diz que estavam ali a mãe de Jesus e a irmã dela, a segunda. A terceira, a Maria, mulher de Clopas. E a quarta, Maria Madalena. 2 mulheres têm o seu nome identificado. Maria, mulher de Clopas, que possivelmente era a mãe de Tiago e José, se você entender isso através de Mateus 27, o verso 56. E Maria Madalena, que era uma daquelas que financiavam com o seu dinheiro, com os seus recursos, o ministério de Jesus, conforme indica lá Lucas capítulo 8, o verso 2 e o verso 3. Curiosamente, João não menciona pelo nome Maria, a mãe de Jesus, e nem a sua irmã. Alguns intérpretes, quando olham isso, entendem que esta mulher, irmã de Maria, mãe de Jesus, era Salomé, porque essa informação que aparece lá em Marcos, capítulo 15, o verso 40. Esta Salomé seria a esposa de Zebedeu, e olha só que interessante essa história. Lá em Mateus 27, o verso 56, a gente entende que ela era a esposa de Zebedeu. Portanto, se ela era esposa de Zebedeu, ela era a mãe de Tiago e João. Está bagunçado aí? Eu vou tentar explicar um pouco melhor. Ela é a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Se essas identificações não podem ser entendidas como simples, ocasionais, mas elas apresentam algo interessante sobre o laço familiar que está envolvido ali na cruz, a gente precisa entender que elas são suficientes para a gente concluir que João era primo de Jesus. Nos relatos do seu evangelho, João nunca se identifica pelo nome, nem identifica o seu irmão também. Isso explicaria porque que a sua mãe, irmã de Maria, também não é chamada pelo próprio nome. E se isso for verdade, a conexão que Jesus faz aqui na cruz é entre João e a sua mãe. Isso seria muito mais fácil de entender, porque Jesus estaria dando para o discípulo amado a incumbência de cuidar da sua tia. Essa atitude de Jesus demonstra um cuidado enorme, que deve ser seguido como exemplo por mim e por você. A verdadeira preocupação de Cristo é colocar no caminho de solidão da sua mãe uma companhia, o seu sobrinho. Na cruz, ele olhou para os solitários. Alguém disse que em um dia normal de uma pessoa, numa cidade grande como São Paulo ou Nova York, ela entra em contato com mais pessoas do que alguém viveu a vida inteira em contato durante a Idade Média. Você já pensou isso? Hoje, a gente esbarra em muito mais gente do que alguém lá atrás esbarraria durante toda a sua vida. Nós tropeçamos nas pessoas no trem, no metrô, no ônibus, nos engarrafamentos, nos prédios lotados, nas estradas. Nunca na história humana se viveu tão distante, mesmo tendo as pessoas tão próximas como nos dias em que nós estamos vivendo. Os nossos dias são dias de solidão. Nem mesmo as conexões, que são cada vez mais rápidas, conseguem transpor os muros da indiferença que nós levantamos no nosso dia a dia. A cruz me desafia a me aproximar daqueles que são angustiados, dos solitários, e estender a mão de cuidado. O trailer de um filme que foi lançado há bastante tempo atrás dizia o seguinte: na vida, nós damos encontrões uns nos outros apenas para descobrir se nós sentimos ainda alguma coisa. Tem muita gente que já não consegue mais acreditar na humanidade. Tem pessoas que pensam que é difícil se abrir mais uma vez para outra pessoa. Na cruz, Jesus me convida para acolher alguém, ou me permitir ser acolhido. Se você se aproxima da cruz, o seu coração ele é aberto para as pessoas que estão ao seu redor.
É impossível ser indiferente a isso. Como é que está o seu coração? Ele está aberto para as pessoas? Você se importa de verdade com aqueles que estão sofrendo? Este compromisso que Jesus tem de se aproximar das pessoas que ama, vem logo após do relato das barbaridades que os soldados romanos friamente faziam com ele na cruz. O texto parece apresentar esse contraste para mostrar que um ciclo pode ser rompido. Enquanto ele recebe maus tratos, ele devolve com gentileza. O que João parece demonstrar é que a forma com que Jesus lida com as situações complicadas nos ensina que o problema não está no que o que as pessoas fazem com a gente, mas sim o que a gente faz com o que as pessoas fazem conosco. A gentileza é uma semente que germina no charco da indiferença. A sua força é capaz de mudar até mesmo os mais improváveis. O profeta Isaías, no capítulo 53, o verso 7, diz que o servo do Senhor foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. E perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Apesar desta profecia indicar que o Messias passaria pelas piores atrocidades, sofrendo calado, Jesus, ao olhar na cruz para os que sofrem, ele rompeu com o silêncio e com a indiferença. Ele fez da cruz um canteiro, demonstrando que os espinhos da maldade são sufocados pelos frutos da bondade. A cruz inverte a lógica natural das coisas e também dos relacionamentos. Sendo humilhado, o nosso Salvador, apenas com suas palavras, demonstrou que pode levantar e restaurar aqueles que estão aflitos. A ironia desse relato é que o evangelista descreve estas mulheres se aproximando da cruz, mas na verdade era Jesus que se aproximava delas com um gesto de cuidado. Que lindo isso, não é verdade? Não sou eu que o procuro, é Ele que me atrai para o seu encontro. Hoje, estes efeitos podem ser sentidos ainda, podem ser sentidos outra vez. Meu amigo, minha amiga, ainda existe esperança e ela está batendo a porta da sua casa. Você é um filho de Deus e faz parte da comunidade dos não abandonados. Jesus fala conosco de várias maneiras e hoje, pela providência divina, Ele me aproximou de você. Ele colocou esse humilde pregador para que eu te lembrasse do seu valor e você começasse aqui, nesse momento comigo, um relacionamento espiritual de salvação. O terceiro ensinamento que a gente pode entender dentro do contexto da cruz é a consequência que a cruz traz. Os seus efeitos, eles são originais, os seus benefícios são exclusivos. Mas o que é que ela pode fazer em minha causa? O relato do capítulo 19 termina lá no verso 27 dizendo: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Observe que o resultado da cruz é imediato. Daquele instante em diante, Maria não estaria mais sozinha. A cruz é a vacina divina para combater o vírus que causa afastamento, desamparo, isolamento. Ela trabalha com uma única perspectiva de tempo, que é o imediato, que é o agora. A solução que ela apresenta não é ser abraçada na semana que vem, exige uma mudança instantânea de comportamento hoje. Nada mais permanece como antes, diante da cruz. O milagre da cruz é uma reparação para o tempo do agora, o tempo presente. A cruz é uma ponte que liga pessoas que estão sofrendo. Ela cria meios de aproximação entre os feridos e os curadores. Os braços da cruz se estendem sobre uma realidade puramente humana, onde os problemas de relacionamento são dissolvidos nas águas do perdão. Como a gente pode descrever a vida desses que foram abençoados pela cruz? Eles trouxeram para sua família
espiritualidade. Desta forma, eles criaram um espaço para Deus. Eles desenvolveram reciprocidade. Assim, as suas mãos agora cuidam uns dos outros. Eles manifestam prontidão. Dessa maneira, a prioridade é o agora. Quando a gente olha para eles, é mais fácil entender que o amor vive no lugar que eles chamam de casa. A sua família precisa da cruz. Algum tempo atrás, alguém me procurou para me dizer que já não conseguia mais conviver com a esposa e com a família. Ele me contou que fazia de tudo para chegar quando todos estavam dormindo, para evitar resolver os problemas antigos e criar novas dificuldades. Para essa pessoa, o lar era um verdadeiro inferno. Esta rotina já durava dias, meses e até anos. Olhando de fora, era impossível pensar que alguma coisa extraordinária pudesse acontecer naquela família. Eu falei para ele sobre a cruz, falei sobre o perdão, falei sobre o compromisso, falei sobre as consequências da cruz. Eu falei que foi Jesus que mais uma vez repetiu o milagre que fez para Maria, a sua mãe. Eu falei para ele que havia um privilégio de ver uma transformação e foi isso que eu vi naquela família. Uma realidade nova, transformada. A cruz, meu amigo, minha amiga, ainda hoje é capaz de reviver, de restaurar o amor na sua casa. O primeiro milagre que Jesus faz no seu ministério foi dentro de um casamento. João relata isso para mostrar que os começos de uma família podem ter uma bênção especial de Cristo, transformando aquilo que é bom em algo que é muito melhor. A última ação de Jesus antes de morrer é abençoar a família. João relata isto para mostrar que o fim pode ser, na verdade, o início de um novo ciclo de restauração e superação. Você precisa crer, você precisa experimentar isto, você precisa abraçar agora esta bênção que nós encontramos na cruz. Jesus quer mudar a história da sua família agora. Segura aí na mão do seu esposo, abraça aí o seu filho, chega mais perto da sogra, chega mais perto do sogro, perdoe uma mágoa antiga, viva um novo tempo dentro da casa. Este é o milagre de hoje que a cruz quer fazer. Joana e Scott são casados, mas hoje eles não conseguem mais viver juntos. Os dois não podem nem sequer estar no mesmo ambiente por uma questão de vida ou morte. Ela sofre de uma condição chamada síndrome de ativação de mastócitos, que significa que o seu sistema imunológico recebe sinais errados sobre como reagir às coisas que acontecem à sua volta. Isso faz com que Joana tenha uma reação alérgica generalizada a praticamente tudo. A maioria das comidas, a tudo que é químico, a poeira e aos mais variados aromas. E por incrível que pareça, ela tem alergia até mesmo ao cheiro do seu esposo, Scott. No começo do relacionamento deles, ela tinha uma série de alergias que sempre teve por anos, que por isso já estava até acostumada. Para ela eram até normais. Ela tinha dor de cabeça constante, manchas vermelhas que eram estranhas na sua pele. Pegava alguns vírus diferentes, esquisitos. Tudo isso acontecia apesar dela fazer uma série de tratamentos. Mas ainda assim, com toda essa situação, ela tinha uma vida aparentemente normal. Mas os problemas foram piorando ao longo do tempo. A cada vez que Scott se aproximava, Joana começava a tossir e não conseguia parar mais. Até o ponto de não conseguir mais respirar. Quando eles perceberam que não podiam mais compartilhar uma vida juntos, foi um momento muito traumático. O diagnóstico veio depois que eles perceberam que, quando estavam juntos,
os sintomas dela pioravam consideravelmente. Por causa deste problema, o casal precisou mudar drasticamente os seus hábitos. Interessante que hoje eles moram na mesma casa, mas a 3 andares de distância um do outro. Joana passa os seus dias isoladas do mundo em um quarto que tem um filtro especial para o ar. As únicas pessoas que podem vê-la de perto são os seus irmãos. Quando eles precisaram se separar, eles sofreram muito, mas eles não desistiram de ficar juntos. E até agora eles não pensam nessa possibilidade. Qualquer coisa que eles possam fazer gera uma perspectiva de cura, de esperança. Eles estavam dando, algum tempo atrás, uma entrevista para o canal BBC. E eles disseram o seguinte para o repórter: nós estamos completamente comprometidos um com o outro. E nós estamos dispostos a esperar o tempo que for para encontrar uma solução. Quando nos casamos, prometemos um ao outro ficarmos juntos na saúde e na doença. E agora, a gente está tentando descobrir como é que nós podemos nos amar mais, nos amar melhor. Se você está achando que a situação do seu casamento é insustentável, compara a sua realidade com a realidade deste casal. Não desista do amor da sua vida. Não desista da sua família. Ainda que você esteja enfrentando um problema difícil demais para resolver, não se esqueça que o amor vence o ódio. O cuidado enfraquece a indiferença. A perseverança cura a frieza. Mas só existe uma forma deste milagre acontecer. É trazendo a sua família, trazendo os seus filhos para junto da cruz de Jesus. Ah, meu amigo, hoje a cruz tem uma mensagem para a sua família. Uma mensagem de superação. O milagre é para você que pensa que o seu casamento acabou. Fala, não dá mais, não consigo. A cruz pode te fazer ir além. A gente pode superar problemas que já vêm se arrastando por anos. Se você acha que a sua casa é um lugar de guerra, Deus quer transformar num pedaço do céu. Você consegue entender que esse milagre pode ser feito hoje? Milhares de casais, de famílias que estavam vivendo uma crise, que já não conseguiam mais perdoar, quando foram à cruz, tiveram esse milagre realizado dentro de casa. Você tem que entender que a história da cruz é para a sua família, é para o seu casamento. Jesus quer fazer algo espetacular dentro da sua casa. A ponto de, alguns dias daqui na frente, você no futuro, você vai olhar assim, como é que a gente vivia desse outro jeito lá atrás? Porque a cruz é o objeto do inesperado de Deus. Ela tem um poder para fazer o que nada mais pode fazer. O amor de Deus na cruz é um amor que superabunda dentro da sua casa. Você está aí segurando a mão do seu esposo, da sua esposa. Hã? Deixa de ser cabeça dura, rapaz. Vai lá abraçar sua mulher. Está aí abraçadinho com ela. Os filhos estão aí perto. Vocês são o reino de Deus. São súditos de um Deus que fez da cruz o seu trono de glória. Um trono de perdão, de recomeço. Eu queria que você se lembrasse disso hoje, ao pensar na cruz. Pense que o milagre é para você. Deus não está olhando para o mundo, simplesmente Ele está olhando para a sua casa. Deus está olhando para a sua família. Esse encontro só pode terminar como terminou a narrativa da história que nós lemos hoje. Imediatamente, agora. Engole esse orgulho.
engole a sua vaidade. Não queira estar certo. Escolha perder para ganhar. Não queira vencer a discussão. Queira ganhar a guerra. Se abracem, se amem, porque a cruz é a vacina de Deus para tirar o problema da indiferença que está dentro do seu coração, dentro da sua família, dentro do seu contexto. O Arautos vai cantar uma música que é mais um recado de Deus para você em forma de música. Enquanto eles cantam, em família, tomem essa decisão conjunta de viver aos pés da cruz. A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver e lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã, ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Tu és digno, Pai, tu és digno, Pai. Para ti é o meu louvor. O amor de Deus pode fazer tudo que você precisa acontecer agora. Talvez a sua família seja uma representação de tudo que deu errado. Mas as coisas podem ser diferentes. A minha família
foi fruto de um milagre de Deus. Os meus pais também passaram por experiências terríveis. Os dois se separaram quando eles se encontraram lá na frente. Eles sempre me disseram: filho, a casa, a família é a coisa mais importante. Meu amigo, não é de hoje que a família tem sido trazida para um contexto de guerra. Foi a primeira entidade fortemente chacoalhada com a entrada do pecado. E foi por isso que Jesus começou ali na família, no casamento, o seu ministério. Talvez o céu para você precise começar dentro de casa. Entre esposa, entre marido, entre filhos. Jesus está convidando você a experimentar agora. Vocês como família aceitaram Jesus, aceitaram a fé. Está vendo esse contato aqui embaixo? Manda uma mensagem para a gente. Nós vamos orar por você. Nós queremos estudar a Bíblia com você. E se você já está pronto e quer entregar sua vida a Jesus, nós queremos participar do processo de novo nascimento da sua vida, da sua família. Mas manda para a gente agora. A gente precisa compartilhar com você para celebrar o amor de Cristo que a partir de agora vive dentro da sua casa. Deus não nos colocou aqui à toa mais uma vez. Nós estamos aqui para entender que a cruz não perdeu o seu poder. Está vendo as pessoas que você ama? Estão perto de você? São as suas ovelhas, viu, marido? Mulher, você é a rainha do lar. Deus quer usar a sua influência para salvar os seus filhos. Ei, você que é filho, não rejeite as palavras do seu pai. Eu sei que tem muita coisa que traz assim dificuldade de comunicação dentro de casa. Mas a gente pode agora pôr uma pedra sobre tudo isso. Vamos deixar isso lá para trás. Comece um novo tempo dentro do seu lar. Talvez você não veja, mas Jesus está aí. Celebre com Ele agora. Vamos permitir que Ele entre na sua casa. Eu quero orar com você. Senhor, abençoa esta família que está conectada com essa semana especial. O amor vive. Senhor, talvez eles tenham muitos problemas passados, ou talvez até problemas recentes para resolver. Mas que o teu poder, que o poder da cruz seja suficiente para transformar, para restaurar. Cuida desta família, Senhor. Nós te pedimos isso em oração. Lembrando que Jesus, ainda hoje, recebe tudo aquilo que nós queremos entregar em suas mãos. Então, receba a nossa vida. Receba estes amigos. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém.